Brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Domingo, já coloquei uns textos no Face ali, dando as características de como eu estou começando o governo. E, como peão, eu tenho de colocar o expediente a partir de amanhã. Então, está aqui a pauta para a primeira reunião do Gabinete Parlamentar Constituinte da República, em 11 de janeiro de 2021. A gente vai tratar amanhã, então, os assuntos pautados aqui. Ordem do dia. Instalação do expediente e fluxo do Governo da República na execução do artigo 18, parágrafo 1º da Constituição. Isso aqui quer dizer, a Constituição estabelece a sede do Governo da União é na cidade de Brasília. Aqui não diz a casa onde é que é. E eu já vou adiantar. O Palácio da República vai ser construído ainda em Brasília. Aquele que Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa projetaram não serve para a civilização que vai surgir agora no Brasil, terra da promissão, mega potência do mundo. Então nós temos de dar ao mundo a nossa fachada de poder, inteligência e riqueza. Nada de imperialismo, nada de arrogância, porque isso a civilização americana já fez e nós estamos vendo os frutos que eles estão colhendo agora, muito amargos. E vão se acabar. Vão voltar a ser os Yankees que começaram aquele imperialismo. Então nós não vamos seguir por erros do passado. Temos o nosso próprio caminho. Não temos nada a ver com o que acontece nos Estados Unidos, porque nós admitimos que eles também tenham interesse pelo que acontece aqui. Essa coisa de pedir bênção para os Estados Unidos era coisa de bandidagem no poder. Não sabia o que fazer, então iam primeiro pedir apoio nos Estados Unidos para daí roubarem o país aqui e os Estados Unidos então fazerem também os roubos que eles faziam das nossas riquezas. Não condeno os americanos nem nada, mas não busco proteção americana, como não busco em lugar nenhum. Hoje eu sou comandante do socorro humanitário. Eu sou comandante disso aí. O socorro humanitário é composto de várias forças armadas, inclusive das forças armadas brasileiras. De maneira que, se os meus generais aqui resolvessem não me obedecer, eu substituiria todos os comandos militares aqui por generais de fora. Talvez nomes bem difíceis de serem pronunciados pelos nossos soldados. Isso dentro da hierarquia cega até que eu mudasse. E vou mudar. Da hierarquia cega, as nossas forças armadas vão passar para a hierarquia da dignidade da pessoa humana, isto é, um homem respeitando outro homem. Essas coisas, como esse bandido fardado, que pertence às milícias Bolsonaro, que ele colocou no Ministério da Saúde, que atrelou um soldado a uma carroça e o transformou em animal para chacota do pelotão que comandava. Esse homem vai responder pelo que fez, porque crimes hediondos não têm prescrição. E esse foi um crime hediondo, e eu já comuniquei ele. Ele já está sabendo o que vai acontecer. Nas minhas forças armadas brasileiras, jamais vai se repetir fato disso, porque vai acabar a hierarquia cega. Esse negócio de superior, porque é superior, porque botam a roupinha cheia de bordadinho, de badulate por toda parte,
esse tipo de superior vai se acabar. O superior nas minhas forças armadas vai ser superior dentro do que a doutrina cristã estabelece. O soldado é ministro de Deus, portador da arma para vingar os que fazem o mal. Vingar os que fazem o mal quer dizer olho por olho, dente por dente. Essa aí é a instrução militar dada por Deus, e eu, no comando supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, vou colocá-la em prática. Então, os meus comandantes vão ser obedecidos pela estima e confiabilidade que eles inspirem às tropas. Não mais pela quantia de badulaquinhos pendurados no uniforme, cheio de bordadinho para lá, bordadinho para cá, porque isso aí é coisa de diabo, de fresco. O homem não usa essas coisas. Eu sou comandante supremo, autoridade suprema das Forças Armadas, o magistrado supremo do Brasil, a quarta maior nação do mundo, a primeira potência mundial, hoje. E eu sou desse jeito aqui e não vou mudar, sempre fui assim. Por quê? Porque eu não sou embalagem, eu sou conteúdo. Os meus generais também vão ser conteúdo, não vão mais ser embalagens. Eles já sabem disso, porque eu já coloquei isso várias vezes para eles. E não vou admitir de jeito nenhum. Meus soldados vão ser conteúdos, do soldado raso até o marechal, se houver. Do meu jeito aqui, sem badulaques, sem penduricalhos, porque se eu fosse exibir todos os penduricalhos, os badulaques que eu teria de ter 3 tamanhos de peito que eu tenho para pendurar tudo isso. Sou homenageado de todo jeito, tenho 2 títulos de comendador, só nesses 2 títulos aí tem penduricalho de todo jeito. Tenho diplomas que formam paredes, já coloquei isso em alguns lugares assim para apavorar os visitantes. Não uso nada disso, está tudo em caixa. Por quê? Eu não confundo a embalagem com o conteúdo. E agora, depois que Jesus, o primo, me selecionou para comandar a Operação Apocalipse, então agora eu tenho de ser absolutamente igual o que ele foi quando andou por aqui. Não tinha fachada. Ele tinha conteúdo. E por causa do conteúdo, ele foi assassinado. Eu não tenho medo disso porque Jesus não fez uso desse instrumento que vocês estão vendo aqui. Essa fotinho ali atrás. Esse instrumentinho aí é o que faz a minha segurança pessoal. Vocês estão vendo os raios de luz que ele emite. Essa fotografia foi tirada ali no Vale do Amanhecer, de madrugada. A pessoa aqui que aparece aqui na frente não está visível aí no cartaz, porque de madrugada ainda era escuro. A objetiva só pegava mesmo a luz. Vocês estão vendo no centro, lá está a nave. Essas luzes que estão por fora aí é as energias que brilham ao redor dela. Então não há mais dúvida nenhuma sobre esse suporte militar que eu tenho. Jesus não precisava disso porque ele veio aqui para instalar. O plano da salvação que Moisés estabeleceu era em 2 etapas. A primeira foi aquela em que ele fundou a escola da solidariedade humana, a escola do amor. A segunda é agora que ele voltou para devolver a liberdade ao diabo, que eu não sei, vocês talvez não estudem a fundo a teologia, ou a teologia nega isso, como as cátedras de direito negam o direito
aos bacharéis. Mas eu sou doutor na matéria, e então eu tenho de contar as cátedras pela gênese delas. Então Jesus estabeleceu, quando Moisés criou a vida civilizada, regida por ente ideológico, instituído pela lei, operado pelo direito, consolidado pela justiça e estabelecido pela história, ele disse: após mim vai vir Messias, quer dizer, uma pessoa muito especial, vai vir direta de Deus, e em cima desta escola que eu ofereço, ele vai trazer uma mente nova para a humanidade, Messias. E aí veio Messias, o Jesus, nascido numa estrebaria, e por isso os poderosos já não aceitavam ele naquela época, porque até os reis que Deus convidou para a primeira audiência com eles, os mais sábios da época, os 3 magos, eles foram procurar Jesus no palácio de Herodes, porque eles não admitiam que Messias, vindo diretamente de Deus, não fosse nascer naquele lugar. Tinha de ser no ápice das embalagens humanas, ou seja, da idolatria. Mas Jesus veio contra a idolatria, então, dentro de uma estrebaria. E eu não sei porquê, eu também nasci numa estrebaria. Não numa estrebaria igual a que Jesus nasceu. A minha estrebaria era uma potentosa fazenda, hoje tem 2 municípios em cima dela, mas era a fazendinha do meu pai, chamavam Instância naquela época. Mas eu nasci no meio dos bichos. O casarão emendava com estrebarias, emendava com galpões, era muito grande a coisa. E não tinha maternidade naquela tempo, não tinha nem hospitais. Era a dona Bernarda, que era a parteira da fazenda mesmo, viviam lá, e ela assistia as mulheres no parto. E a minha mãe também tinha essa mesma assistência. Então foi dona Bernarda que, na estrebaria onde eu nasci, assistiu a minha mãe. Então eu venho, coincidentemente, do mesmo lugar de Jesus. Coincidentemente, meu primo também, porque somos ambos da família de Judá, os leões de Israel, que produziram Davi, Salomão, os grandes de Israel. E aí as 11 tribos ficavam com ciúme, porque eles eram 11, e Judá sozinho é que produzia os expoentes da casa de Jacó. Mas hoje isso tudo se acabou. Nós judeus evoluímos e hoje sabemos entender a vida do ser humano como ela é. E compreendemos que o judeu é o povo escolhido por Deus para servir a humanidade. Por isso, quando o judeu queria renunciar a essa escolha, sempre um rei invadia Israel e dispersava os judeus tudo pelo mundo, e aí os judeus tinham de cumprir o papel dele de assessoramento da humanidade, onde nós temos grandes casos aí de Sadraque, Mesaque e Abdenego, temos o caso de Dario, e, enfim, os grandes luminários judeus que surgiam no cativeiro e ajudavam a humanidade a prosperar. Até hoje é assim. Os Estados Unidos da América, o poderio que eles adquiriram, eles não contam. Mas nos Estados Unidos tem 26 milhões de judeus. No estado de Israel tem 22 milhões. Então, há mais judeu nos Estados Unidos do que no próprio estado de Israel. Aqui no Brasil é que ainda não são muitos. Vamos dizer assim, com todo orgulho de brasileiros judeus, não somos muitos, mas somos o suficiente
para Brasil, terra da promissão, aparecer agora no mundo como a megapotência mundial, onde o apoio judeu, a assessoria de inteligência judaica não nos faltou durante este percurso inteiro. Então agora, amanhã, nós vamos tratar desta pauta aqui. Como eu comecei, então, o primeiro item, instalação do expediente e fluxo do Governo da República no exercício, na execução do artigo 18, que é a sede do Governo da República em Brasília. Não diz a casa, pode ser em qualquer casa. Segundo, fixação da pauta das ações de campo, de acordo com a gravidade do momento político do mundo que insere o Brasil no picadeiro dele, tendo por objeto a seguinte denúncia que já constou da convocação. A economia do Brasil já estaria recuperada ao seu crescimento de 41,7% que ele atingira de 1964 a 1985. O sistema previdenciário financeiro do Brasil já estaria implantado e funcionando, fixando o valor básico da renda pessoal de sobrevivência em R$ 3.500 por mês, com aposentadoria aos 55 anos para os homens e 50 anos para as mulheres. O padrão monetário Amazonas, que vem com lastro real de emissão de 985 trilhões de dólares no Tesouro Real de Riquezas Infungíveis de 1 quatrilhão e 200 trilhões de dólares, que dá ao Brasil o porte de megapotência do mundo, já estaria implantado. O projeto Amazônia, soberania, riqueza, poder e riqueza pelo caminho da roça, já estaria instalado. O programa de construção econômica do Brasil para o progresso visando qualidade de vida em crescimento de cobertura permanente da expansão demográfica, que vai extinguir a pobreza e a marginalidade, já estaria em funcionamento. O programa de organização social e integração nacional já estaria implantado. A planta da construção da civilização constitucional, espiritualista, religiosa brasileira já estaria com o canteiro de obras em promoção. O sistema brasileiro de habitação, alimentação, educação e saúde, que é o mais avançado da história humana e elevará a expectativa de vida vigorosa e saudável a 120 anos, já estaria implantado. A nação brasileira já estaria se identificando ao mundo por inteligência, poder e riqueza, como imagem e semelhança de Deus que a criatura humana é. E nesse grau de desenvolvimento, Deus já estaria habitando o Brasil como o jardim do Éden em construção. O Estado já estaria ajustado ao seu tamanho econômico, que já teria reduzido em 2/3 a extorsão tributária que a nação sofre e teria destravado o país da burocracia empregatícia que afugentou as empresas daqui pelo chamado custo Brasil. A nação já estaria vivendo de novo de portas abertas, sem medo, porque o banditismo já estaria sob controle, encaminhado ao desaparecimento. A reforma tributária, a reforma fundiária do Distrito Federal já estaria reurbanizando o Brasil, assentando a população que está desabrigada e estaria atraindo o turismo para cá. A Organização Econômica do Nordeste para a produção de riqueza e qualidade de vida já estaria empreendida. A faixa livre de Manaus já estaria restaurada. O Porto de Santarém já estaria funcionando.
A base galáctica de Alcântara já estaria em construção. O Parque Industrial Científico, Tecnológico e Instrumental do Brasil, mega potência do mundo, já estaria em construção. O Parque Industrial Centro-Oeste já estaria sendo implantado em Goiânia. A ligação Brasília-Goiânia pelo trem-bala já estaria sendo construída. O sistema aviário de integração do Brasil já estaria sendo instalado. A recuperação e construção física do Brasil, megapotência do mundo, já estaria em empreendimento com o Exército, a área terrestre, com a Marinha, a área marítima e com a Aeronáutica, a área espacial. A força de trabalho brasileira já estaria ocupada e o Brasil estaria oferecendo emprego para o mundo. O Estado paralelo terrorista policial judiciário de bandidos já estaria extinto. Com essa estrutura repressiva gigante de produção de bandidos para a riqueza fácil da bandidagem rotulada de juízes, promotores e policiais já eliminada. A bandidagem terrorista que tomou o poder já estariam todos fora dele, integrados com a nação na construção da pátria, ou então na cadeia. Operação Apocalipse pelos pobres pela fé, dentro da Constituição, do direito e da justiça. Esta é a pauta que eu elaborei como o chefe supremo da nação. Eu pergunto para vocês, desde 2003 para cá, quando a bandidagem comunista tomou o Brasil, vocês viram Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro apresentar isso? Não, porque isso aqui só elabora quem tem envergadura para ser um chefe de Estado. Quem precisa de marqueteiros para elaborar a conversa que o sujeito tem de dizer para a nação, ou a mentiragem que ele tem de mentir para a nação, quem precisa de ministros para fazer um governo, quem precisa de assessor de qualquer tipo, não faz isso aqui. Eu comecei em 69, no regime militar, na assessoria de inteligência do Gabinete da Presidência da República. Por conseguinte, sou eu um dos mentores daquele progresso que o Brasil alcançou, de 64 a 85, de 41,7% de crescimento econômico, do qual o próprio Lula testemunhou várias vezes no governo, dizendo que uma coisa ele não podia negar dos militares. Ele era metalúrgico na época e testemunhava no final dos expedientes das fábricas vários ônibus disputando os salários mais altos, trabalhadores de uma fábrica sobre a outra. De fato, faltou emprego para a quantia de crescimento econômico do país. Foi onde nós recebemos o grande número de trabalhadores externos que hoje estão aí também na miséria, porque o país foi destruído. Quando a nação colocou sobre os meus ombros essa tarefa, eu tive um pouco de preocupação, porque nunca passou pela minha cabeça, duas coisas que nunca passou pela minha cabeça. Era de um dia eu escrever uma Constituição. E, de repente, em 87, eu estava com um encargo
pelas Forças Armadas de ser inteligência e o equilíbrio militar, escrevendo a Constituição do Brasil com aqueles elementos da Assembleia Nacional Constituinte que a elaboraram. Por modéstia, eu me limito sempre a dizer, ajudei a escrever a Constituição. E por respeito aos demais, que já morreram todos, e os que estão vivos aí nem sabem contar da Constituição, participaram dela mais como os deputados e senadores aí participam do Congresso Nacional. Não sabem nada do que acontece lá dentro. São as assessorias, são os assessores especiais. O deputado não sabe absolutamente nada. Até porque 90% dos deputados são analfabetos, mentecatos, ignorantes. Ou seja, o fundo da lagoa política que os partidos trazem à tona para manter o velho script da República de Salvadores do Povo contra os vilões da pátria. Eles precisam só saber isso. Saber que aqueles que estão no poder precisam ser acusados de ladrões. E aqueles que querem entrar no poder, então, têm de dizer que são os salvadores da pátria. Esse é o discurso desde 1889, que a corja de ladrões, a pátria das genocidas, vem destruindo a própria pátria desde 1889. Então não é uma culpa da geração de políticos que está aqui. Eles são herdeiros dentro do script de roubo do país. Jamais um deles teve uma noção do que é uma pátria e do que é ser um patriota e principalmente um chefe de Estado, um legislador, um magistrado. Nada presta, nem magistrado, nem procuradores da República, nem promotores de justiça, muito menos legisladores. Nada presta. É uma corja de bandidos. Ou então, me digam qual foi o fenômeno que quebrou o Brasil. Qual foi o fenômeno que colocou 66.400.000 brasileiros à dependência de R$300 de sobrevivência que a China colocou aqui com 100 bilhões de dólares que entregou para Bolsonaro fazer o ativo líquido, porque não tinha mais como fazer dinheiro falso. Eu estou fazendo uma sinopse da minha fala como chefe de Estado. Vai sair editado agora, vai por todas as redes sociais. Ali vocês vão ver o volume de dinheiro que só a Polícia Federal pegou. Depois eles andaram proibindo a Polícia Federal aí. A Polícia Federal pegava caminhões carregados de dinheiro. E eu tive gente de dentro da Casa da Moeda que me aconselhava, arrume um hack, que ele faz aí o modelo. Isso é desaperto também, porque Bolsonaro, governador de estado, prefeitos, tudo estão fazendo dinheiro. Mentira? Então diga o prefeitinho lá do interior do Nordeste, como é que a miséria de dinheiro dele acabou. Diga o senhor Dória em São Paulo, como é que de repente houve um milagre financeiro de dinheiro em São Paulo que tem dinheiro para tudo. O governador de Goiás assumiu e no outro dia disse, não tenho como governar o estado, está quebrado e não tenho como nem pagar os funcionários. Se afogou em dinheiro. Mas da onde vem essa dinheirada toda? Se o país está falido,
Aí Bolsonaro vem nas lives dele aí, um ordinário, vagabundo, cafajeste, mentiroso, dizendo que em 2020 a poupança bateu recorde. Recolheu 166 bilhões e 600 milhões na caderneta de poupança. Mas ele não disse qual foi o milionário que abriu uma caderneta de poupança, porque eu tenho o levantamento de todo o sistema financeiro do Brasil e da quantidade de cadernetas de poupança que tem ali. É só da classe média baixa para baixo que tem poupança. Rico não poupa. Rico cada vez ajota mais no sistema financeiro de bandidos, onde eles inventam o dinheiro sem lastro de emissão, que é o que quebrou o mundo. E aí vem a China, então, querendo, com a proposta de zerar a dívida da humanidade, e aí ela entrar com uma moeda plástica. Eu não censuro a China, porque desde que os reptilianos apareceram aqui na Terra, o objetivo deles era exterminar com a raça humana e eles ficarem de dono sozinhos do planeta. A pirâmide de Kéops, os grandes monumentos de habitações extraterrestres que ficou na Terra mostram o quanto eram ferozes no primitivismo deles aqui. Agora, essa nave que vocês estão vendo aí é uma das 19 que circulam na Terra até 3 vezes a velocidade do som, se for necessário. O plano dos reptilianos e com a bandidagem do sistema financeiro e a bandidagem de mídia, de propaganda, que a pior classe de bandidos que o diabo largou para cá. Tem no programa do coronavírus o cálculo de ajustar a humanidade ao sistema financeiro deles aí, eliminando de 35% ou de 30% a 35% da humanidade. Eles erraram quanto à capacidade científica que eles não têm. Eles sabem planejar o crime, mas o crime, quando entra o conhecimento científico, então daí é do bandido se estrepa. E foi o que aconteceu aí com o plano deles do coronavírus. Já tem muita gente morrendo de autoinfecção bacteriológica. É a conhecida infecção hospitalar. Bactérias que se fundem quando o nariz e a boca é tapado, então nós temos 4.500 tipos de bactérias em nosso corpo. Nós exalamos elas pela respiração. Mas aí o plano do coronavírus era tapar o nariz e a boca, porque daí as bactérias que nós exalamos, elas não são eliminadas, porque pelo nariz e pela boca, as bactérias que nós eliminamos na respiração, elas têm uma vida máxima de 3 segundos. O oxigênio que nós respiramos elimina elas para nós poder inspirar o ar puro. Mas aí nesse caso elas ficam retidas na focinheira, e aí ao invés de nós respirarmos oxigênios, nós inspiramos as próprias bactérias nossas. E aí elas entram de volta para o nosso organismo, entram direto para o pulmão, do pulmão vão para o coração e dali vão infectando o organismo inteiro. É um processo que em algumas pessoas, dependendo das condições
imunológica delas leva mais tempo. Outras com condição imunológica baixa se manifesta quase que imediato. É as mortes que estão acontecendo aí, de autoinfecção bacteriológica. A pessoa se matando com a máscara. E eles continuam firmes no programa. Matar de 30% a 35% da humanidade. De 7 bilhões e 900 milhões de pessoas. Quem comanda esse projeto aí? Os bandidos mesmos são 572 mil bandidos chefes no sistema financeiro que inventa os ativos líquidos para inundar o mundo de dinheiro sem economia. O Brasil está entrando então com o DIN, a moeda com lastro de emissão, que garante o seu poder de compra em todos os quadrantes do mundo, porque é de 985 trilhões que eu apartei do montante de riquezas infungíveis de 1 quatrilhão e 200 trilhões de dólares. Eu apartei 985 trilhões para o lastro de emissão do DIN. E esse clarão que está aí atrás de mim garante a implantação disso. E tem um outro clarão aí que por enquanto não está se manifestando, que é Jesus Cristo. Como ele disse, eu vou voltar. E aí disse que ia voltar para fazer o quê? A primeira coisa era libertar o diabo, porque o diabo se aprisionou na terra quando crucificou Jesus. A crucificação de Jesus teve por finalidade isso, aliviar as preocupações do diabo em outros planetas habitados. Ele ficou aqui na terra. E aí então, diz lá no Apocalipse, até nos Evangelhos, ele ia ficar preso por 1000 anos. Mas na verdade 2000 anos, porque os primeiros 1000 anos ele transformou a escola da conciliação de Jesus Cristo no Império Vaticano II. Tibério César como bispo de Roma. Fundiram o Império Romano que estava se acabando com o Império Cristão que estava nascendo. E aí então transformaram numa coisa que não é nem religião e nem política. Não é nem uma igreja e nem um Estado, mas dominou o mundo. Do jeito que o diabo domina. O Império Vaticano II é responsável pelas Santíssimas Cruzadas, que é o maior volume de banditismos, de terrorismo que a humanidade desta geração de terráqueos registra. Depois vem as Santíssimas Inquisições, que daí era para descobrir os hereges e eram queimados na fogueira. Mas nós temos uma figura típica, que até as crianças aprendem na escola, da Joana d'Arc. Mas todas, Francisco Galo e monte, queimavam na fogueira porque a Joana d'Arc foi como feiticeira, porque ela comandou as tropas francesas, uma menina ainda, e venceu a guerra que a França já estava perdendo. E aí o Império Vaticano II, comandado pelo Santo Papa, queimou ela por feiticeira. E aí afora, o Estado Vaticano II não sabia que nós aí dessa nave não existe tipo de cofre e nem de construção hermética que nós não penetre. Além disso, eu como alienígena
da multidimensionalidade, eu penetro tudo que é tipo de ambiente através da telemetria ultrassônica, ou então daquilo que os espíritas e as religiões chamam de desdobramento, o budismo chama de viagem no astral. E aqui em Brasília, tem os professores da Universidade de Brasília que ensinam isso. Tem a chamada Chácara do ZT, onde eles frequentam lá nos domingos, é muito bom de aparecer lá. E tem professores especializados, professores psiquiatras, que ensinam as pessoas que têm uma certa tendência para o desdobramento. Então, eles ensinam a pessoa a fazer isso sem correr riscos, porque se fizer naturalmente, pode correr riscos sérios no sistema intrasensorial. Mas nós, produto de laboratório, eu fui formado para o serviço de inteligência. Então, o primeiro recurso, mas não eram todos os escolhidos para a missão que tinham essa dotação. Na época, nem eu sabia por que eu tinha ela, depois eu fiquei sabendo. São alienígenas, multidimensionais, e nós viemos com essas dotações todas. Então, eu sabia penetrar aonde os outros agentes fisicamente não conseguiam. Eu trazia mensagem. Foi o caso, por exemplo, o último, foi a descoberta das armas químicas do Saddam. Era aquela fuliagem dentro da ONU e tal, de repente o Bush apelou para a velha equipe. E aí foi rapidinho, foi colocado para ele. E ele foi lá e desenterrou as armas químicas e mostrou para o mundo que não estava mentindo. Então era isso, é o desdobramento. Desdobrado, a gente deixa o corpo no lugar e daí sai. O espírito não tem o que cerque ele. Passa por paredes blindadas, passa por tudo. O espírito, dizem os cientistas que a matéria do espírito é a molécula que é matéria, mas não se condiciona ao nosso mundo físico, biológico do corpo carnal. Então, eu só sei fazer isso. Aí eu vou onde eu quero. Eu sei cada coisa do poder que vocês nem imaginam. Isso vai vir tudo à tona agora na medida que eu for sendo desafiado. Eu já estou botando algumas coisinhas do Bolsonaro no Face, podem pegar na minha página ali, vocês vão ver. Eu já botei uma porção de coisinhas assim, como diz as crianças, indicando com ele. Se ele ficar bravo, é claro que vai começar a vir mais coisinhas. Eu sei de cada coisa. Eu sei de dinheiro, mas muito dinheiro, escondido em carro velho, jogado lá no lixo, jogado em depósitos de ferro velho. Eu sei de coisas que vocês não imaginam. Mas a gente tem uma ética espiritual diante de Deus. Eu não posso saber da vida íntima de ninguém, porque se eu me colocar a espionar isso, essa frequência some de mim. Outros já tentaram fazer essas coisas, aconteceu isso. Especular a intimidade da pessoa. A gente não pode. A gente especula a conduta exterior dela. A conduta com a qual ela edifica ou destrói o mundo dos seus semelhantes. Então essa aí Deus facultou a nós mexer nela. E nós vamos a fundo. Mas além disso tem esse pessoal ali dentro daquela nave. Então eu vou perguntar por que eles estão ali e não saem na Terra. Porque o nosso oxigênio aqui é muito pesado, muito denso para eles. O oxigênio deles lá de onde eles vêm, eu sei o planeta de onde estão vindo, é muito leve, aqui dentro da Via Láctea mesmo. Mas é muito puro, muito leve. Então eles se apresentam com esse escafandro que eles têm aí, parecem feio demais, mas não são.
São como as mulheres árabes embaixo da burca. Tira a burca, são as esculturas humanas. E a mesma coisa os ET ali. Então eles não saem de dentro da nave. A não ser que eles tenham de sair com toda aquela aparelhagem ali que tem de filtrar o ar não sei quantas vezes para eles poderem respirar. E ali dentro da nave, então, eles têm todo o complexo ali que mantém o ar naquela textura que o pulmão deles resiste. Então é por isso que ainda não estão passeando por aqui. Mas assim que nós estivermos com a base de Alcântara, também com as nossas oficinas para recepcioná-los quando eles tiverem algum problema que precisem de assistência mecânica, é claro que nós também vamos estar com o nosso ar bem menos poluído. E é provável então que a nossa vivência se torne mais cotidiana, mais amistosa. Eles não estão aqui para o mal. Apesar de ter uma magoazinha antiga com os reptilianos, o que nós vamos fazer é simplesmente afastar de volta os reptilianos lá para trás das muralhas deles. Mas nada mais do que isso. O restante da humanidade nós estamos aqui para amparar. E Jesus está presente com o programa Apocalipse que está amparado também, fora o poder divino dele, com o poder militar aí desses objetos. Já demos alguns recados do que militarmente se pode fazer. Então, o que eu estava ameaçando antes de dizer é que o programa deles matar de 30% e 35% também não vai funcionar, porque nós temos 2 naves dessas aí, são laboratórios. E ali eles têm um tipo de antivírus, não é a vacina que estão fazendo aí, porque essa vacina é para matar mais rápido. Eles têm um tipo de antivírus ali, que se a gente notar qualquer uma pandemia pelo coronavírus, essas naves vão soltando estrategicamente e cientificamente essas antibactérias que elas vão purificar o ar. Porque na verdade não tem vírus nenhum aí. O que nós estamos sofrendo é o acúmulo de partículas metálicas, partículas pesadas. Você já pensou? O voo de um avião daqui para Tóquio deixa 1 tonelada dessas partículas no ar. Imagina quantos voos. Imagina os carros, tudo. Então, o nosso pulmão, que nós somos igual a barata. O nosso pulmão dos mais velhos aqui é mais fraco. Agora o pulmão da criançada que está vindo aqui já é adaptado para esse tipo de oxigênio. Eles vão superar mais. Mas o nosso negócio não é alterar a genética humana, porque isso vai monstrificando o ser humano. É nós purificar a Terra. E nós estamos aqui para isso. Então, o governo do Brasil é bem mais amplo do que vocês podiam imaginar. Só agora a gente está mostrando, como é que se diz, arregaçando as manguinhas, porque tinha de ser assim, paulatinamente, de etapa por etapa, na medida que a nação fosse entendendo, a gente esclarecendo o que estamos fazendo. O Brasil é a terra da promissão, mega potência do mundo. Então a responsabilidade que pesa sobre nós brasileiros é nesse grau que Deus nos colocou aqui como o povo dele.
durante 520 anos, ele esperou que a humanidade acabasse com as raças fundida na única raça brasileira, que é o povo dele agora. E eu não estou aqui para justicialismos, nem para condenar ninguém. Muito mais sob a batuta de Jesus na operação Apocalipse. Porque, como ele disse lá atrás, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para salvar, mas salvar do quê? Salvar dos demônios, que são os espíritos sem corpos, que encarnam na procriação humana na medida em que a humanidade vai degenerando intelectualmente. E daí entra a degradação moral, e aí vem as encarnações demoníacas. Então, sobre essas, Jesus disse que a sentença dele para este momento, e que sou eu que vou colocar em execução, é esta: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, de onde nunca deveríeis ter saído. Mas essa é a sentença para uns poucos, que são demônios. Não tão poucos, porque Jesus lá atrás já deixou advertido. Na crucificação dele, tinha 2 bandidos. Ele salvou um e não salvou outro. E antes disso, ele foi claro: quando eu voltar, 2 estarão moendo. Um será salvo, o outro será condenado. E ali por diante ele foi dando a escala que vai ser aplicada a sentença agora. Mas isso aí está sob a visão de justiça dele, que é Deus. Eu aqui estou para cumprir a justiça dos homens como magistrado supremo da minha nação, autoridade suprema e comandante supremo das Forças Armadas. Por conseguinte, a palavra absoluta dentro da área militar é minha. Os meus militares não poderão ser acusados de nada, porque eles apenas cumprirão as minhas determinações. Se houver excesso, esses excessos terão de ser cobrados de mim. Muito obrigado. Deus vos abençoe.